Por que não desistir? Se quisermos alcançar algo que vale a pena, não somente para esta vida, muito mais para a vida eterna, é necessário tempo e esforço, e uma combinação do divino com a natureza humana, seja nas questões seculares ou nas questões espirituais. Por quê? A Bíblia, ela esclarece que, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, a nossa luta é contra a força do mal que tenta obstruir o caminho de Deus, aquele que Deus colocou na tua frente para você prosseguir. O apóstolo Paulo, ele persistia em duas frentes de batalhas espirituais. Uma era propriamente a dele. Ele dizia: eu abandonei tudo. Isso está em Filipenses 3, versículo 11. Eu deixei tudo, considero esterco, sem valor nenhum, e faço de tudo, luto, para ver se de alguma forma eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. E a outra frente de batalha que ele travava era em favor dos seres humanos, do homem. Ele também dizia: olha, eu estou advertindo, ensinando, proclamando com carinho, com cuidado, para que aqueles que me ouçam possam se apresentar perfeito diante de Cristo. E ele dizia: eu luto por isso. E eu luto me esforço, lutando conforme a força sua que vem do céu, conforme a força que procedia de Cristo, que atuava poderosamente nele. Percebe? Se você for lutar, tentar chegar, principalmente nas questões espirituais e materiais também, mas principalmente nas questões espirituais, se você achar que você vai prosseguir, vai ser vitorioso, porque você tem habilidade e conhecimento, você vai fracassar. Eu disse inicialmente que nós precisamos da combinação da natureza do divino com a natureza humana. Era o que Paulo fazia, era a forma como Paulo agia. Interessante que quando nós voltamos os olhos para o passado, nos registros bíblicos, ali nós percebemos que a Bíblia contém vários relatos sobre a importância de não desistir. Continuar naquilo que foi proposto por Deus. A perseverança é um poder que conquista. Se você não for perseverante, você não vai conquistar nada, nem aqui no mundo, nem na eternidade. O patriarca Jacó, que é um personagem bíblico muito conhecido no mundo cristão, nos relatos bíblicos, um certo momento, ele travou uma batalha espiritual muito grande com o anjo do concerto, que é Jesus Cristo, para receber a bênção. Ele queria a bênção do perdão, do passado dele. E ele recebeu. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que hoje é a nação que todos nós conhecemos. Isso está registrado no capítulo 32 do livro do Gênesis. Contudo, alguns tempos anteriores, quando Deus ordenou que Jacó retornasse à sua terra, aos seus parentes, aos seus familiares, porque já fazia 20 anos ou mais que ele estava fora, ele teve que lutar contra os seus sentimentos, porque ele não desejava voltar assim naquele período. Nas encruzilhadas da vida, não é somente não desistir. Mas por que não desistir? E esse patriarca enfrentou essa situação. Por que não desistir?
Por que eu não posso desistir? Jacó esteve diante de um impasse. Continuar aonde ele estava, desobedecer a Deus e perder a bênção. Ou obedecer a Deus, retornar à sua pátria, mas só que os problemas não iam parar por aí, porque ele ia ter que enfrentar seus sentimentos, seus inimigos, muitas questões, colocando em risco a sua própria vida e a vida dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa e etc., daqueles que estavam com ele. É nesse ponto que nós nos encontramos todos os dias. Olha só, é nesse ponto que nós nos encontramos todos os dias. Vou ou devo ficar? Permanecer como estamos ou assumir a causa que Deus determinou conforme a sua vontade, lutar contra os nossos sentimentos e outros obstáculos? Se você decidir pela vontade de Deus, é necessário perseverança. Sem perseverança, não se chega em lugar nenhum. Mas para manter firme a perseverança, é preciso fé. É preciso ter fé. Porque a fé, segundo a palavra de Deus, é a garantia daquilo que se espera e a prova daquilo que não vê. É a garantia daquilo que nós estamos esperando, mas que é invisível, que está no futuro. É não desistir de um futuro que Deus propôs, está na sua palavra, na Bíblia, mas que nós não estamos vendo. Interessante que, falando em persistência e não desistir, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela registra um fato que está ali no capítulo 15, versículo 21, em diante do livro de Mateus. Ali a Bíblia deu o nome de a mulher de Cananeia. Esta mulher foi persistente. A persistência é muito mais importante quando era em favor da vida, em favor do bem. A Bíblia relata a persistência dessa mulher foi tão grande, ela foi desafiada na fé, mas ela continuou. Era uma mulher que pertencia a uma nação pagã, seu povo adorava outros deuses, adorava seus ídolos, mas ela tinha ouvido notícia de Jesus. E quando ela viu Jesus, ela viu que a oportunidade estava ali. Ela não desistiu da sua intenção, que era a libertação da sua filha. Jesus, inicialmente, até desconsiderou as súplicas que ela estava fazendo. Mesmo ela sendo desafiada em sua fé, ela prosseguiu. Ela não deu importância, continuou insistindo, ela foi perseverante. Jesus Cristo chegou a dizer que ele não estava ali para atender a causa dela. Impressionante. Isso está registrado na palavra de Deus. Mas, finalmente, Jesus atendeu o seu pedido, o pedido que ela estava fazendo, e libertou a sua filha. Interessante que a forma como Jesus agiu ali foi proposital. Ele agiu daquela forma para que as gerações futuras viessem entender ou entendesse que quem persiste, quem não desiste, leva a bênção. Em outro momento também ele citou algo semelhante, de ficar insistindo, persistindo, pedindo. Quem persiste, quem não desiste, vai levar o prêmio. Em outro momento histórico do povo de Deus, ali no primeiro século, Jesus já tinha sido crucificado, morto, ressuscitado. Ele havia retornado aos céus. Depois, mais para o final do primeiro século, e naquela visão apocalíptica, ele retorna e conversa ali com o apóstolo João, e ele passa para João 7 mensagens que foi transformado em cartas para que levasse às 7 igrejas da Ásia Menor.
nessas 7 mensagens continha veemente apelos para que eles não desistissem da verdade que a eles foram ensinadas, para que eles prosseguissem naquilo que eles haviam aprendido. Embora a mensagem de Cristo enfocava exatamente aquele momento histórico daquelas igrejas, mas ao selecionar aquelas comunidades, suas recomendações e advertências e apelo era para o público daquele momento e para o público até o final da história da humanidade. Jesus insistiu para que eles não desistissem em todas as suas mensagens encaminhadas para aquelas regiões. Nas cartas apocalípticas, que está no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse, Jesus Cristo disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, herdará a vida eterna e habitará comigo no reino do meu Pai. Ao que vencer. E ele faz um apelo. Os que têm ouvido, vocês estão ouvindo. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Vocês precisam vencer. Vocês não podem desistir. Os que vencerem herdarão a vida eterna, habitarão comigo, irão para o paraíso. Mas estas promessas ou aquelas promessas eram somente somente para os que vencerem. Não é para os que param no meio da estrada. Não é para os que desistem. Portanto, se você não conhece a verdade, se você precisa vencer de acordo com o propósito de Deus, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada e ver o que Deus está propondo. Precisa examinar cuidadosamente. Porque a recomendação de Cristo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, é que você examine a Bíblia. Examinar a Bíblia não é uma leitura descuidosa. Examinar a Bíblia significa periciar a Bíblia, vasculhar a Bíblia, garimpar a Bíblia, conhecer a verdade que está aqui, sem abertura para adequar aquilo que é a nossa vontade, mas prevalecer a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então eu diria, que postura devemos ter para não desistir? Interessante que quando nós voltamos nossos olhos para os escritos sagrados, lá no passado, o profeta Abacuque teve um momento que ele oscilou, vacilou na tua fé, na fé que ele tinha naquele momento. Então eu diria, que postura devemos ter para não desistir? Devemos ter confiança absoluta em Deus. Deus não muda, Ele não falha. Jesus Cristo veio a primeira vez para salvar, agora Ele vem para buscar aqueles que são seus. E quando o profeta ele retoma a sua força, a sua confiança, ele olha para o céu, ele olha para a frente e diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que ela não produza, e os campos já não produzem mais mantimentos, ainda que os rebanhos sejam exterminados do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu vou prosseguir, mesmo assim eu não vou desistir. Então ele diz: ainda que diante de mim só existe um deserto, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou me alegrar e exultar o Deus da minha salvação, eu vou prosseguir. Ele sabia que prosseguir, ele levaria a bênção. Eu não sei como você está, se você tem vacilado na tua fé, se você muitas vezes nem consegue estudar a Bíblia,
se você está sendo levado por orientações que não são verdadeiras, ou se você tem até desistido, ou se você ainda não tem uma certeza absoluta. Jesus Cristo convida você a não desistir. Ele convida você a prosseguir. Ele diz a sua palavra: volte para o seu Deus. Pratique a justiça e a lealdade. Confie no seu Deus e você receberá a tua bênção. Não desista. O prêmio, a bênção, é para aqueles que prosseguem e lutam até o final. Você foi engajado nessa batalha. Você ouviu esta mensagem hoje. Prossiga, porque em breve encontraremos o nosso Deus.